Olá, irmão e irmã, Shalom. Shalom, amigos. Hoje estamos aqui na fazenda Santa Maria, às margens do rio Abaeté, para gravarmos sobre o chamado. Falar um pouquinho sobre o chamado de quem, Ângelo? O chamado de Pedro. Jesus que interpela os discípulos, os chamados, para perguntar quem sou eu, o que o povo fala de mim. Lembrando que nós estamos vivenciando a solenidade, a festa de Pedro e Paulo, apóstolos de Jesus Cristo. Mas hoje nós vamos ver esse chamado da igreja que começa às margens do lago. Do lago de Cafarnaum. De Cafarnaum. Então Pedro de Betsaida, esse homem que é chamado por Cristo. Não somente ele, mas aqui nós vamos então entender mais um pouquinho sobre isso. E nós vamos então fazer uma leitura bíblica, Ângelo, que está no livro de Mateus, ao capítulo 16, nos versículos de 13 a 20. Muito bem, posso ler? Espera um instante. Sim. Jesus já chamou os 12 apóstolos. Já fez milagre com eles, no capítulo 8 e 9. Já fez o primeiro grande discurso lá na montanha. Agora, depois do segundo discurso do chamado, fez um terceiro discurso do reino de Deus, o discurso das 7 parábolas, ao capítulo 13. No capítulo 16, Jesus agora pergunta, depois desta experiência que já tiveram com ele, como enviado, pergunta aos discípulos, e aí, o que o povo fala de mim? Muito bem. Então, Bíblia na mão e fé na missão, como eu já ouvi um dia desse um bispo falar. Mateus 16, de 13 a 20. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? Prossiga. Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és Jeremias ou algum dos profetas. Continua mais um trechinho. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Vamos verificar. No encontro anterior, nós perguntamos quem era Jesus na história dentro do Império Romano. E Lucas responde, naquele tempo do César Augusto, blá, 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 com Caifás sacerdote. Depois perguntamos, e quem é Jesus no Evangelho? E lembra que pegamos o Evangelho de Marcos, ao capítulo 1, versículo 1. Agora Jesus faz outra pergunta. Quem sou eu para o povo? Interessante. E quando os discípulos respondem para ele, o pessoal acha que você é este, um dos profetas. Jesus diz, mas para você, quem sou eu? E esta pergunta é para nós. Para você, para nós, quem é Jesus? Ângelo, eu fico imaginando aqui, com os meus botões, a seguinte questão. Existem duas formas de conhecer Jesus. Os discípulos, quando ele os interroga a respeito dos outros, eles não dão nenhuma referência ruim, mas não é correto. É uma referência bíblica dos antigos personagens do Antigo Testamento. E aí, o que você me diz sobre João Batista, sobre Jeremias e sobre Elias? Primeiro, olhem bem, falam de Elias. Elias foi o grande profeta. Aliás, o nome El-Yah, Elias, é o nome de Deus. El e Yah de Javé. E então, o profeta Elias é o grande defensor do monoteísmo, da religião, da fé em Deus único, Javé. Segundo, o Jeremias. O Jeremias defendeu tanto o povo que, na chegada dos babilônios, ele se jogou lá em Jerusalém,
se jogou numa cisterna, porque queria matar todo mundo. E para se salvar, jogou numa cisterna. Depois, quando passou aquele exército dos babilônios, saiu da cisterna e fugiu para o Egito. Ele que defendia como profeta a palavra de Deus, defendia o projeto de Deus, teve que fugir com outros hebreus para o Egito para não ser morto. Outro perseguido. Elias também foi perseguido pela mulher do Acabe, de Isabel. E agora, João Batista, ele vem pouquinho antes de Jesus, é o precursor. O que é que ele fala? Anuncia o reino de Deus. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se, façam penitência e convertam-se. Bom, e ele é um perseguido, porque o próprio Herodes manda ele matar. Porém, os discípulos dizem, um dos profetas. Então, o povo ainda está bem confuso em relação a Jesus. Que tipo de profeta é? Estão, na verdade, reduzindo ele a profeta. Alguém Que fala bonito de fala Deus. bonito de Deus, mas na verdade ele não é Não passa disso. alguém que fala bonito de Deus. Ele é o Filho de Deus. Espera aí. Vamos escutar então Pedro que se posiciona. Sim, isso mesmo. Mas o que é que eu quero acrescentar um pouquinho também é que existem duas maneiras de se conhecer Jesus. Quais? Primeiro é pelo que os outros falam dele, Correto. e segundo é o que nós vamos agora ouvir quando Jesus pergunta aos seus discípulos. Então não é suficiente ir atrás do Ibope. Não. O Jesus não é um candidato a deputado ou a governador, Não. nem a vereador. Nem Então não é nada candidato que anda atrás do Ibope. Então, primeira maneira é pelo que falam dele. Tu és Elias, João Batista, um dos profetas e tal. Famoso, né? E segundo é assim, olha. Então Jesus perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Bom, olha bem, é uma resposta, digamos assim, tão marcante que o próprio Jesus fica de queixo caído e diz, bem-aventurado Pedro. Siga lá, continua aí. Então, eu vou continuar a leitura, mas essa é a segunda forma, a segunda maneira, na verdade, de saber quem é Jesus. Se posicionar. Se posicionar e pelo testemunho da convivência com Jesus. Verdade. Do testemunho da convivência. Eu não sou alguém que vou pelo que os outros falam. Eu sou alguém que caminho pelo que eu vejo, pelo testemunho, pela minha experiência com Cristo. O versículo que segue agora afirma exatamente esta tua consideração. E Jesus responde, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, De a experiência humana. mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra construirá a minha igreja. Olha que interessante. Vamos analisar um pouco em detalhe a resposta do Pedro. Tu és o Messias. Messias, a palavra Messias é uma palavra hebraica. Significa ungido. Todo cristão é ungido. No dia do batismo é ungido. Ungido significa escolhido por Deus. Ungido para ser enviado. Não ungido para ficar em casa. Todo cristão é ungido para ser missionário. Não é missionário somente aquele que vai longe. Todos somos missionários. Jesus é um ungido. Até aí é um dos profetas. Mas agora Pedro fala mais. Você é o filho. Tudo bom? Filho de quem? De Deus. Esta novidade de Pedro. Você é um filho de Deus. O Christos. O Messias, que significa Christos, o Cristo, filho de Deus. Aí que entra a novidade. Não é um dos profetas escolhido para falar em nome de Javé. Profeta. Em grego significa profeta. Pro falar.
falar em nome de alguém. Agora não. Agora é o próprio Filho de Deus que fala para a gente. Muito bem. E logo após isso, Jesus falar que Pedro edificará a igreja, ele faz, vamos dizendo assim, uma profecia, e ele diz que o poder do inferno nunca poderá vencer. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Vamos destrinchar um pouco esta palavra igreja. Eu acho que a gente precisa. A palavra igreja vem do grego, não é hebraico. Em hebraico era diferente. Kahal. Repito, Assembleia do Povo de Deus, em hebraico é Kahal. Uma reunião religiosa. Agora, aqui no texto, não usa o termo Kahal. Usa outro termo, eclesia, igreja, traduzido ao português, ao espanhol ou ao italiano, igreja. O que é que significa igreja? É formada por ekaleo, que significa chamado para. Chamado para. Então, este chamado para a eclesia não é um termo especificamente bíblico, é especificamente grego, usado pelos gregos toda vez que tinha reunião do povo nas praças de Atenas, era uma eclesia, o povo reunido para discutir questões sociais, questões políticas, questões militares. Então, este termo igreja que aparece aqui, eclesia, tem dois significados. Não perde o significado hebraico de uma reunião do povo para celebrar e louvar a Deus, mas adquire outra dimensão. Não é um povo que somente fica no louvor a Deus, da oração a Deus, nos pedidos a Deus. É um povo que assume o compromisso de olhar para o chão, verificar a própria realidade de cidadão na questão social, cultural, política, econômica, cuidar da cidade como assembleia da cidade de cidadão para defender a qualidade de vida do povo. Então, se nós juntamos o termo hebraico, kahal, e o termo grego, o significado dos dois termos, temos que o cristão hoje não é quem que se coloca somente de joelho, ou aquele que clama e canta a Deus e louva a Deus, mas aquele que assume a responsabilidade de anunciar e transformar o atual mundo num mundo que seja reino de Deus. Muito bem. É importante dizer. Tu acha que exagerei? Não. Eu acho que falou pouco ainda. Ainda pouco, mas tem gente que vai me questionar. Sim, mas a gente nunca escapa dos fundamentalistas, né? Tá Dos certo. reacionários, né? Ou dos tradicionalistas. Tradicionalistas, É né? bom ser tradicional, mas ser tradicional de 2000 anos, até o tempo de Jesus. Nem de mais antes, nem muito depois. É o tempo de Jesus que nós temos que reinterpretar e viver. Então, voltando ao versículo 15, né? O modo como nós conhecemos Jesus. A experiência que a gente faz com Jesus na nossa vida. A nossa experiência certa, não tradicionalista, não reacionária, não um Jesus que trabalha de acordo com a minha agenda, né? Porque hoje as pessoas querem que Deus trabalhe de acordo com as suas agendas. Eu quero que Deus tenha misericórdia desse, mas que destrua esse. Eu quero que Deus abençoe este, mas amaldiçoe este. E as pessoas, como a gente um dia desse acabou ouvindo, eu achei muito interessante isso, por isso que eu reproduzo aqui, de quem Deus gosta e de quem Deus não gosta. Isso vai ser um tema para um bônus que nós vamos fazer. De quem Deus gosta e de quem Deus não gosta. É perigoso falar sobre isso. Mas quando eu uso a palavra de Deus
para ferir, para atacar as pessoas, eu não estou participando desta assembleia. E você sabe, a tua fundamentação bíblica, entre outros, está mesmo nesta linha. Depois do grande primeiro discurso de Jesus, bem-aventurados, o discurso programático das montanhas, que sobem na montanha quem é bom de saúde, sobe lá e envia lá. Fala do reino de Deus. Tem no capítulo 8 e 9 que fala dos destinatários do reino de Deus. Quem são? Aqueles que descem do monte e aí cuidam de quem? Dos leprosos, dos cegos, dos paralíticos, dos que não conhecem a palavra de Deus, de todos. São 10 sinais. São 10 sinais em que aparecem claramente que os que escutaram a palavra de Deus não guardam a palavra de Deus para si ou para a própria família. Que vivem a palavra de Deus no meio do povo, deste povo martoriado, oprimido, abandonado, que precisa da solidariedade. Usamos uma palavra bem hebraica, do amor de Deus, que é o amor do irmão. Muito bem. Então, gente, essa foi a nossa contribuição para esse domingo de Pedro e Paulo. Que a gente possa ver quem é Jesus, experimentar quem é Jesus a partir do testemunho dele na nossa vida. Não vamos ser como aquelas pessoas que são levadas pelas outras, Correto. mas nós somos alguém que está firmado nessa rocha. A minha mãe sempre diz que pedra que não senta não cria limo e barco parado não ganha frente. Então, a vida é missão. A vida é shalom, porque shalom é plenitude da vida, plenitude dos bens. João 10, 10. Eu vim para que todos tenham vida e vida plena, em abundância. Que Deus abençoe a vocês e o Ângelo vai então dar a bênção apostólica. Apostólica, vamos ver, usando as palavras de Paulo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam todos com vocês. Amém. E nesse dia eu dedico a vocês uma bênção toda especial, vinda de Deus para a nossa vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.